O espiritismo brasileiro tem suas estranhezas, que o fizeram afastar dos ensinamentos originais de Allan Kardec. A doutrina brasileira, diferente da original francesa, acolheu conceitos e práticas que remetem mais ao catolicismo jesuíta que prevaleceu no Brasil colonial e tinha valores que remetiam ao conservadorismo da Idade Média. Um dos valores que o espiritismo no Brasil acolheu foi a teologia do sofrimento. Ela foi uma corrente que surgiu na época medieval e era defendida por sacerdotes ultraconservadores como uma interpretação grosseira do martírio de Jesus Cristo. Este episódio era visto como exemplo da desgraça que, neste caso, era vista como um caminho mais rápido para se chegar a Deus. Na época moderna, a teologia do sofrimento foi revigorada pelas crenças masoquistas de Santa Teresa de Lisieux, freira carmelita francesa que morreu muito jovem devido a grave doença, e acreditava que o infortúnio era uma bênção que a fazia ficar mais próxima dos céus. Mais tarde, a teologia do sofrimento foi popularizada por Madre Teresa de Calcutá, religiosa albanesa que viveu na Índia supostamente para alojar e assistir pessoas extremamente doentes ou miseráveis. Sem dar o cuidado devido, Teresa foi acusada de deixar seus alojados em condições subhumanas, o que lhe valeu, de parte dos críticos, o título amargo de Anjo do Inferno. Suposto símbolo de caridade máxima, Madre Teresa, hoje santificada pelo Vaticano, certa vez, ao ser informada de tantos alojados de suas casas em Calcutá que morreram pela falta de higiene, de alimentação e de outros cuidados, reagiu feliz, dizendo que os céus haviam ganhado muitos anjos. Isso demonstra a crença da religiosa nos valores medievais da teologia do sofrimento. No Brasil, embora haja setores da Igreja Católica que pregam a teologia do sofrimento, como através das obras do Padre João Mana, foi o Espiritismo que popularizou esta corrente, a partir do suposto médium Francisco Cândido Xavier. Foi com Chico Xavier, através de suas próprias palavras, que a teologia do sofrimento ganhou força entre os brasileiros. A teologia do sofrimento espírita consiste em desqualificar a vida material, reduzida a uma trajetória de desgraças e adversidades pesadas, nas quais as pessoas têm que encarar, enfrentando infortúnios ou perdendo entes queridos em tragédias surgidas do nada, pelo pretexto de purificar a alma e prepará-la para as bênçãos da vida futura, seja outra encarnação menos infeliz ou o próprio mundo espiritual. Chico Xavier também temperava esse conceito com ideias moralistas. Extremamente conservador, o suposto médium mineiro pedia para as pessoas não reclamarem da vida, não demonstrarem sofrimento e até amarem suas próprias desgraças, alegando que é no pior sofrimento, que deve ser suportado com paciência e silêncio, que se torna mais rápido o caminho para se chegar a Deus. Chico Xavier chegava a expor tais opiniões pessoais através não só dos depoimentos e entrevistas dadas por ele, mas de autores mortos, como Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, Alta de Souza e Humberto de Campos, usados tendenciosamente para convencer a opinião pública a concordar com o suposto médium. Essa manobra, do suposto médium em usar os mortos para forjar pretensa concordância com suas opiniões pessoais, já havia sido reprovada por Allan Kardec e pelo espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, que em várias passagens afirmaram ser traiçoeiro o suposto médium fazer uso de nomes ilustres ou respeitáveis para forçar as pessoas a concordar com ideias levianas por ele transmitidas. A teologia do sofrimento, a partir de Chico Xavier e, depois, por diversos de seus seguidores, passou a ser mais influente no espiritismo brasileiro do que os próprios ensinamentos originais de Allan Kardec. Chega-se ao ponto do pretenso espírito Joana de Ângeles difundir, através do suposto médium Divaldo Franco, a ideia de que não se deve ficar triste por mais de 15 minutos. O grande equívoco da teologia do sofrimento espírita é permitir que a pessoa desperdice uma encarnação com desgraças ou até com tragédias prematuras.
Isso significa que as pessoas podem interromper bruscamente seus projetos de vida pela ilusão de que podem fazer tudo em outra encarnação ou que a vida espiritual é uma réplica da vida material. O equívoco consiste em aceitar que se perca tempo na vida diante de tantas adversidades, como se a pessoa fosse um brinquedo dos infortúnios da vida. Só que a ideia de que na vida espiritual ou na outra encarnação será possível fazer os mesmos projetos de vida perdidos na encarnação precedente não tem lógica, por dois motivos. Um é que a reencarnação existe, mas cada encarnação é única, havendo condições sociais e circunstanciais completamente diferentes. É como na música de Lulu Santos, como uma onda, que diz que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Outro motivo é que não há um único estudo sequer que aponte qualquer concepção realista de vida espiritual. Kardec havia prevenido isso, em seu tempo, mas o decorrer das décadas prova que seu alerta não foi superado. O que se entende, no espiritismo brasileiro, como mundo espiritual, a partir do livro Nosso Lar, não passa de especulações fantasiosas e materialistas. O próprio livro Nosso Lar, atribuído ao suposto espírito André Luiz, foi um pretexto para que Chico Xavier pregasse a teologia do sofrimento, inventando um falso paraíso, um misto de um hospital com praça e condomínios de luxo, como se vê nas páginas de classificados dos jornais, para forçar a aceitação dos sofredores de sua própria desgraça. O conceito da teologia do sofrimento, embora fosse tido como positivo pelos pregadores da fé medieval, revela sua perversidade. Fica a impressão de que, a tiranos como Adolf Hitler, faltou gestos e palavras mais carinhosos e argumentação de que os holocaustos que tanto traumatizaram o mundo teriam sido um meio rápido de enviar suas vítimas para o colo divino. No espiritismo brasileiro, a teologia do sofrimento ganha pretextos próprios da doutrina, como os de resgates morais, reajustes espirituais e resgates coletivos. Há o juízo de valor de que o sofredor está pagando pelo que fez, e que o remorso é inútil para superar a desgraça, prolongada sob a desculpa de que o sofredor apenas sofre o prejuízo que é capaz de suportar. Além disso, espírita ou católica, a teologia do sofrimento sempre interpreta o sofrimento de Jesus pelo ponto de vista de seus condenadores, o que revela maior perversidade. E ver que o espiritismo brasileiro, que tanto fala em amor, caridade e misericórdia, vestiu a camisa dessa corrente medieval, é muito chocante, mesmo quando os espíritas não assumam isso no discurso.